mesmo conosco. Papai, queremos sua presença, queremos estar com o Senhor, não só aqui, mas na eternidade em Cristo Jesus. Meu Deus, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que nós sejamos, Pai, instruídos na sabedoria da sua palavra. É o momento que nós vamos ministrar, vamos falar, vamos aprender mais do Senhor e da sua palavra. Fica conosco, papai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso eterno amigo. O teu filho Jesus diz que não nos chamaria mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas ele nos chamaria amigos, porque tudo que ele fez, amando do Senhor, ele deu a conhecer os seus discípulos. Então, papai, que essa noite nós venhamos aprender mais do Senhor. Que esse aprendizado, papai, seja para o nosso crescimento espiritual. Para que nós possamos utilizar, ó Pai, com o propósito de alcançar outras vidas, outras pessoas. Então, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite de cura para o nosso ser. Que seja uma noite de cura para a nossa alma. Que o nosso espírito seja fortalecido. Apresenta ao Senhor a vida do John, a vida da Lise. Meu Pai, eu quero que o Senhor estenda suas mãos e os cubra, Pai, com seu manto sagrado. Papai, eu determino e profetizo saúde sobre a vida deles. No nome santo do teu Filho, amado Jesus. Quero bendizer, quero exaltar e glorificar o seu nome e ser grato por tudo que tens feito a nós. Já te louvo, te agradeço. Fica conosco nesta noite, papai. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos abrir nossa Bíblia, João, capítulo número 15. João 15. Não, mas está caindo uma chuvinha gostosa aqui agora, mas que chuva deliciosa. Hã? Puxa. Amém? Encontramos? João 15, vamos ler. João 15, versículo 13. Marta chegou. Glória a Deus. Marta Alencar. Maravilha. João, capítulo 15, versículo 13. É mais um momento de aprendizado para nós na palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Olha que coisa boa. Jesus, aqui na palavra, ele nos chama de amigos. Eu entendo que ele queria mais do que isso. Talvez mais do que uma amizade ou um nível de intimidade bem mais elevado. Mas para quem estava na qualidade de servo, amigo já é uma posição muito importante
sermos amigos de Jesus. Mas qual é, então, a missão do amigo? Quando Jesus, nesta palavra, quando a gente vê os primeiros versículos deste capítulo, a gente vai ver ele dizer que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E nós somos as varas. E toda vara que está nele e não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Então, qual é, de fato, a missão do amigo, já que estamos ligados a ele como a videira, numa comparação que ele faz de nós, homens, agora intitulados seus amigos, não é? E ele diz que é o mandamento dele. Qual é a missão do amigo? É um mandamento que foi ou uma missão ou uma responsabilidade que foi imputada a ele, que foi incumbida a ele. Então ele disse, olha, a minha missão é essa, fazer amigos e o meu mandamento é este. Pronto, ele veio amando do Pai. Ele veio para fazer amigo. Agora, qual que é o mandamento? Ele disse que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso está aqui no versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não somos chamados para vivermos para nós mesmos. Isso aí, como foi a vida de Jesus. Ele não veio aqui para viver para ele mesmo. Então, ele veio aqui para resgate, para dar a vida em favor do resgate de muitos. Veio aqui para trazer a remissão, ou ser a moeda de troca por nossas transgressões, nossos pecados. E a moeda vai além, digamos, do ser Jesus. A moeda, no caso, seria o sangue vertido na cruz do Calvário. Então, quer dizer, Jesus não veio aqui para viver por ele ou para ele mesmo. Ele veio com uma missão, resgatar, né? Ou remir, ou comprar, ou trocar, nos trocar por um preço valioso, que era o preço do sangue. E para expiação de pecados, até o tempo da vinda de Jesus, não haveria expiação de pecados, não haveria perdão para pecados, nem muito menos remissão, nem muito menos resgate, se não houvesse derramamento de sangue. Olha para vocês verem que absurdo que era nos tempos remotos. Alguém que pecava ou prevaricava ou praticava algo que era abominação perante os olhos do Senhor, teria que sacrificar alguma coisa ao Senhor. Naqueles tempos, se oferecia sacrifícios de animais de acordo com o tamanho, a gravidade do delito que se cometeu. E aí, nós vamos ver que muitas pessoas, às vezes, sacrificavam. Não é? Por exemplo, na época do sacrifício, quando uma pessoa cometia um delito grave, ela aparecia, olha só, Deus permitia que a pessoa adquirisse lepra. E aquela pessoa estava fadada a ser excluída da sociedade ou do convívio na comunidade se aquela lepra não sarasse. Então, todo leproso, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia fazer a oração, ia prestar um sacrifício a Deus para expiação do pecado do leproso. E ele era afastado por 7 dias do convívio da sociedade, até a lepra sarar.
Se a lepra não sarasse, ele era automaticamente, ele não era mais introduzido na sociedade. Olha, isso como consequência de pecado. Ele não poderia mais conviver em sociedade. O negócio era tão sério que quando aparecia um leproso no arraial, o povo gritava, leproso, 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 e automaticamente ele já era apedrejado. É sério isso. Então, a palavra diz o quê? Jesus, né, como eu disse aqui, nós, como ele não veio, ou não foi colocado nessa terra para viver para si mesmo, como nós não somos chamados para vivermos para nós mesmos. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Olha, eu cheguei agora mesmo de Bambus, a gente foi lá para organizar alguma coisa, e os preparativos da vigília, quer dizer, a vigília, a gente programa ela, às vezes, com 3 meses de antecedência, e já começa a pensar na logística. Ou seja, né, hoje, depois que eu almocei, eu desci para lá, visitei algumas pessoas, e voltei correndo. Cheguei aqui na minha casa, era 7 horas, para estar aqui. Porque eu sabia que vocês estariam aqui e que Deus estaria aqui para falar conosco nesta noite através da palavra. Então, eu não fui chamado para viver para mim mesmo, assim como todos nós não somos chamados para viver por nós ou para nós mesmos. Que é o exemplo que Jesus deu, João 12, 24. O que Jesus disse? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Qual é esse comparativo que Jesus faz comigo e com você? Pensa bem, se um grão de trigo lançado na terra, ele decide não germinar. Ele decide, olha, não vou morrer para não produzir. Embora algumas sementes tem talvez essa diferença, ou esse diferencial. Tem semente que você joga na terra, ela não germina. Ela morre, ela apodrece e perece. Agora, eu chamo a você a responsabilidade de dizer, falar sobre o processo da germinação até o fruto maduro, até a colheita. Em primeiro lugar, o grão de trigo, que não vive a sua própria vontade, mas a vontade de quem é o quê? O dono da sementeira. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo, fala disso. Né? Fala da semente. Ora, aquele que dar pão ao que come semente ao que semeia, esse tem o poder da multiplicação e vai multiplicar a vossa sementeira. Aí, o que acontece? Vamos falar do processo. Alguém que tem poder sobre a semente, no caso é Deus, nós, a semente, como Jesus se refere a ele como grão de trigo, ele diz que se o grão de trigo cai na terra e não morre, sabe o que significa isso? Significa, eu estou aqui, tenho consciência de que Deus me chamou, mas não quero fazer nada. Então, é como o grão de trigo que cai na terra e não decide fazer nada. Não decide produzir. Aí, o que acontece? Ele vai ficar só. Não vai produzir nada. Mas agora, se ele decidiu cair na terra e morrer, esse morrer significa frutificar, significa germinar para frutificar, que é o papel, nosso papel, é o papel para o qual nós todos fomos chamados. Germinar para frutificar. São as palavras de Jesus. Então, quando o grão de trigo cai na terra,
primeira coisa que vai fazer é o quê? Através da umidade da terra, ele vai o quê? Passar por aquele processo que dá a impressão que é um inchaço, mas é o processo de germinação, e ele vai brotar. Ele vai brotar. Então, nesse processo, ele começa a brotar e começa a produzir folhas. Não é? É muito lindo o processo da germinação. Porque ele começa a produzir agora, ele brota e começa a produzir folhas. E essas folhas automaticamente dá processo ao quê? A uma parte da planta que tem maior resistência, que é chamada tronco. Né? É a parte que vai aguentar os intempéries, talvez a insolação, o sol quente, as jornadas difíceis, e vai também suportar o quê? A chegada e trabalhar nessa resistência para a chegada do fruto. Então, a semente, ela germina, ela brota, ela cresce, dá o tronco, depois, olha só que coisa mais linda, floresce. Vamos dizer assim, o processo de florir significa que a planta está preparada para desempenhar o seu papel e trazer o resultado para o qual ela foi criada. Ela foi semeada. Agora, a partir das flores é que vem o resultado da excelência, que são os frutos. Né? João falou o quê? Jesus falou, né? Que pelos frutos se conhece a árvore. Não é? Quando Jesus disse isso, então ele sabe o quê? Nós somos chamados para frutificarmos, para produzirmos frutos e frutos de excelência. Sendo o fruto de excelência, significa que nós também somos árvores de excelência. Porque ele disse, olha, por quê? Pelos frutos se conhece a árvore. Aí ele fala o quê? Agora, nos chamou de árvores, falou que vamos produzir fruto. Depois ele fala assim, porque por tuas palavras sereis justificados, e por tuas palavras também podereis ser condenados. Esse é o processo de Jesus que nos chama para vivermos, né? Aquilo que Deus determinou para que nós venhamos viver e produzir frutos da excelência, o chamado para o qual Deus nos designou. E ele fala, olha, eu sou amigo de vocês. Eu vim demonstrar o que vocês precisam fazer, mas eu vou dar o meu testemunho. Eu serei o grão de trigo que vai cair na terra. E ele fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Porque agora Jesus os chamou de amigos? Isso ele falava aos seus discípulos. Ele considerou tanto essa amizade que ele disse que, olha, eu estou ordenando a vocês que vão. Eu quero que vocês vades. Eu quero que vocês vades e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam. E ele, quando ele fala isso, ele está dizendo que eu e você, se passarmos por essa vida e não produzirmos frutos, não fizermos discípulos, nós passamos por aqui dando um mero passeio. Mas ele disse também, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos o processo da frutificação, da multiplicação, a palavra diz que nós teríamos celeiros transbordando, celeiros abençoados em todos os contextos, em todos os sentidos da vida, e mais do que isso,
tudo que nós faríamos, estaríamos produzindo com o propósito, em primeiro lugar, da salvação em Cristo Jesus. Essas são as palavras de Jesus quando ele disse, né, que ninguém tem amor maior do que esse. Então, quer dizer, eu vou dar o exemplo, eu serei a semente que vai trabalhar, vai produzir, para que vocês sejam edificados e mais do que isso, que vocês sigam o meu exemplo, não é? Mas, quando a gente vê Mateus capítulo 26, quando a gente vê Mateus 26, quando Jesus está prestes a ser preso ali, aquela última oração no Getsemane, então Judas vem com o centurião e os soldados que iam prender a Jesus. E o que Judas falou? Aquele a quem eu beijar, a este prendei. Não é isso que ele disse? Olha, e quando ele chega, Jesus pergunta, amigo, a que vieste? Judas não respondeu nada, apenas lhe beijou a face. E Jesus falou, amigo, é com beijo que você trai o amigo? Então, mesmo sendo traído, isso me dá arrepio, ele chama Judas de amigo. O amigo que caminhou com ele 3 anos e 6 meses. O amigo que testemunhou todos os seus feitos, todos os sinais, prodígios e maravilhas que ele operou. O amigo que viu ele ressuscitar a filha de Jairo. O amigo que viu ele dar vista ao cego Bartimeu. O amigo que viu ele curar os 10 leprosos. O amigo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. O amigo que ressuscitou Lázaro. O amigo que multiplicou os pães e os peixes. O amigo, quando eles foram cobrados sobre os impostos, ele mandou Pedro pescar e tirar o dinheiro da boca do peixe. O amigo, né, que quando a tempestade se levantou em alto mar, ele acalmou o vento e as ondas. É este amigo que caminhou junto, que presenciou tantos sinais, prodígios e maravilhas, mas que era o amigo que a ser usado pelo adversário. É o amigo que deu lugar ao inimigo na sua vida. Por isso, a palavra nos diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Porque o homem pode ser tudo, as pessoas podem dizer dele tudo de bom. Mas o dia que ele der lugar ao inimigo, ele comete barbaridade. Ele se torna agressivo, ele se torna arrogante, soberbo, altivo. Maltrata todo mundo, agride todo mundo. Em casa, agride os filhos, agride a esposa, maltrata. Agressão que eu estou falando, tem agressão verbal e psicológica, que é pior do que a agressão física. Palavras. Por isso, Jesus fala, por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você também poderá ser condenado. Por quê? A palavra do Senhor diz que a esposa tem que coabitar com seu marido, sendo ajudadora. E o marido tem que coabitar com a sua esposa como vaso mais frágil, dando a honra devida a ela. Porque o marido que maltrata a sua esposa, as suas orações não são ouvidas. As suas orações não chegam no trono de Deus. É a Bíblia dizendo. Aí, o que é que Jesus fala? Porque quando nós
O marido sábio, ele santifica a esposa sábia santifica o seu marido, e ambos edificarão a sua família através da sabedoria divina que é proveniente do Espírito Santo de Deus atuando sobre as nossas vidas. Então, marido não tem direito de espancar, nem agredir, nem fisicamente, nem verbalmente, nem psicologicamente a esposa. E quando um não quer, dois não brigam. Se um está mais alterado, o outro tem que baixar a bola. E assim a convivência a dois para estarmos na comunhão e sendo amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o que eu quero? Que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, quer dizer, o amor é ágape. O amor tem que ser ágape. O amor tem que ser universal. O amor tem que ser o amor que Cristo destinou a todos nós como seus amigos. Então, quer dizer, Jesus, ele fala assim, olha, vós sereis meus amigos se seguirem as minhas orientações. Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, né? Quando Jesus começou a criar ou fazer amigos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 que Jesus inicia seu ministério fazendo os 12 amigos. Entre eles, o traidor, o Judas Iscariotes. Agora, a palavra diz o quê? Esse foi o início de muitas amizades. Por exemplo, começou com os 12 e essa amizade se estendeu e foi multiplicando. E hoje chegou até nós. Esta amizade se estendeu por gerações, por séculos. E por isso, hoje, eu e você, nós estamos aqui na qualidade de amigos. Por quê? Ele diz que a partir do momento que eu decido fazer o que ele manda, a partir do momento que eu entendo que eu recebi da parte de Deus um chamado, então eu entendi que eu não vou viver mais por mim, mas pelo Evangelho, por me compadecer de almas e de aflições pela qual as pessoas estão passando. Vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse entender pelo meu lado, da minha salvação, ontem eu fui para o culto de Bambus. Para a glória do Senhor, a igreja encheu, lotou. E teve gente lá, uma senhora, é uma fazendeira da região, e ela falou comigo assim, olha, eu sinto que alguém está me chamando. Eu preciso me batizar urgente. Eu sinto que o Espírito Santo está me incomodando para que eu me batize. E pastor fica com a boca cheia d'água quando alguém fala que quer batizar, ou quando alguém aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aquilo meus olhos brilharam. Por quê? O Espírito Santo está trabalhando. Agora imaginem vocês, depois de ter trabalhado no dia de ontem, estar cansado, e eu pensar assim, olha, eu sou grão de trigo, mas não quero cair na terra. Eu não quero dar vida. Eu não vou fazer. Eu não vou hoje lá. Então, quer dizer, se eu não fosse, com certeza, Deus levantaria alguém para ir. Alguém para fazer. Talvez melhor do que eu. Porém, eu entendi que eu sou o grão de trigo. Que o cair na terra significa a disposição de não viver para si, mas viver em favor do Evangelho. Como o Fernandinho disse, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu,
Cristo vive em mim. Aleluia. Então, significa o quê? Eu fiquei maravilhado. Hoje eu voltei lá para preparar algumas coisas relacionadas à vigília. Aí, e todo mundo, o pessoal, todo mundo, está na expectativa. E eu tenho orado, buscado a Deus. O pastor Patrick está na campanha de 50 dias de oração no monte, com chuva, sem chuva. Dessa vez nós fomos depois do culto com chuva para o monte. E das metas, um dos alvos de nossa oração é a vigília, para que Deus estenda as mãos e opere para que tudo transcorra dentro da mais perfeita ordem. Aí, a palavra diz o quê? No início, Mateus 10, o início de muitas amizades, a palavra diz assim, olha, ele chamou os 12. A primeira coisa que ele fez, olha, vocês são meus amigos. Eu vou dar algumas instruções para vocês aqui, para que vocês não sejam alvejados pelo inimigo de vossas almas. Eu vou lhes dar autoridade e poder sobre todos os espíritos imundos e para curar toda sorte de enfermidade e todo mal. Vou delegar a vocês poder e autoridade para chamar à existência aquilo que não existe. E vocês vão cumprir determinações, vão fazer atos proféticos e vão profetizar. E vão determinar que vai haver cura, que vai haver milagre, que vai haver libertação, que vai haver salvação, que vai haver transformação de vidas. É isso que eu quero que vocês façam, meus amigos. Então, após dar essas instruções, ali eu entendo que era uma palavra de comando, porque Jesus, ele dava estratégias aos seus discípulos. Hoje, eu acho que não é mais como era antes. Vamos fazer uma comparação. Na polícia militar, quando o soldado se apresenta no quartel para mais uma jornada de trabalho, eles passam, não sei se passa ainda, mas passavam em revista a tropa. E o comandante, de acordo com, digamos, a natureza de cada um, a exigência de cada um, eles vinham fazer revista à tropa e observava tudo, vestimenta, as botas, né, sapato, se estava tudo impecável, se estava tudo engraxadinho, tudo limpinho, e a barba, igual hoje a minha, não deu tempo de fazer. Eu dificilmente eu entro aqui sem fazer a barba, hoje não deu para fazer a minha. E com algodão na mão. E eles passam o algodão no rosto. Se ficar fiapo, vai preso no quartel. A exigência era assim. Então, eles tinham que estar ali impecáveis. E essa passagem em revista à tropa, eu acho que eles aturavam tanta coisa, às vezes por parte do comandante, às vezes nas instruções, às vezes também, né, digamos assim, palavras que podem ofender alguém, eu acho que eles saem do quartel envenenados. E se achar uma confusão, eles não enjeitam. E assim nós teríamos que ser. Quando Jesus chamou seus 12, ali ele os revestiu, cobriu de poder e autoridade e ordenou a eles que fossem de 2 em 2. Instruiu. Não ireis pelos caminhos. Primeiro ele falou o nome. Ele nomeou os 12. O nome de todos os 12. E agora ele fala, não ireis pelos caminhos das gentes. Por quê? Gentil
é aquele que, quando quer, é transformado. Quando ele não quer também, ele vai tentar nos influenciar. Então, quando Jesus diz, não irei pelos caminhos das gentes. Gentil é aquele que quer te levar por A mais B para o caminho que não condiz com a vontade de Deus. Ele quer te influenciar, não segundo a palavra, mas segundo a sua forma de pensar. E Jesus falou, cuidado com a influência, cuidado com quem te mentoria, cuidado com quem está te instruindo, cuidado com quem está te mostrando talvez um caminho que não é o caminho da salvação e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus falou isso. Quem é o seu mentor? Quem está te instruindo? Quem está te ensinando? Segundo a palavra, com quem você está aprendendo ou você está estudando a palavra? Jesus diz assim, ó, examinai as escrituras, porque assim vós cuidais de ter nela o quê? Vida eterna. Não é? Aí, 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo deixa escrito assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Não é? Aí, Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Eu falo muito sobre isso aqui, vou continuar falando. O meu povo perece. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí Jesus vai concluir isso. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Isso Jesus deu aos seus discípulos. Agora, a parte que mais aperta o meu coração, sabe qual é? Amós capítulo 8, versículo 11. O Senhor deixa registrado assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, ele afirma, que enviarei sede e fome sobre a terra. Não sede de água nem fome de pão, mas de ouvir as minhas palavras. Hoje nós podemos saciar a nossa sede. Hoje nós podemos nos alimentar o nosso espírito nessa palavra que é viva, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Ai, ai, ai. E logo em seguida está escrito assim, e toda verdade está patente. Toda verdade está nua e crua diante dos olhos daquele com quem um dia todos nós vamos ter que nos encontrarmos e ele vai nos tratar. É assim que ele diz, nesse início de muitas amizades. Ele chamou, delegou poder e autoridade. Não irei pelos caminhos da gente e nem entrareis em cidades de samaritanos. Os samaritanos estão no nosso meio. Talvez poderíamos chamá-los de Judas, porque samaritanos eram aqueles que não se comunicavam, não se davam com os judeus, mas estavam assim, ó, com o dedo em riste, aguardando uma oportunidade para acusar. Ele diz, não entrareis em cidades de samaritanos. Mas qual que era o papel? Ide antes após as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É ir pregar dizendo, ele está às portas batendo. Indo pregar e dizendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, porque quem abre a porta para Jesus, este é amigo. É isso que ele fala. Quem abre a porta para ele agora não é mais servo. Servo não sabe o que faz o seu senhor. Servo, ele apenas recebe ordens. E recebe chibatadas também quando precisa, porque às vezes tem servos rebeldes. Tem servos que fazem muita coisa por obrigação, porque isso ali é uma imposição. Mas Jesus disse, vocês não são mais servos, vocês são meus amigos, e amigo sabe tudo que o seu amigo faz. E tudo que tenho feito a mando de meu Pai, os tenho feito
conhecer. Agora vocês sabem o que eu vim fazer e mais do que isso, o que eu estou fazendo e o que vocês podem fazer também. Porque se vocês fizerem conforme diz as Escrituras, vocês não só farão as obras que eu fiz, mas as farão maiores ainda. Por quê? Eu vou para o meu Pai. E quando eu chegar lá, eu vou delegar, eu vou ortogar, eu vou legitimar vocês de poder e autoridade, e tudo que eu fiz, vocês farão também. Então, quando Jesus, ele diz que nós faríamos as obras que ele fez, ou as faríamos maior ainda. Porque não somos mais servos, né? Agora somos amigos, mas a palavra diz em Provérbios, Provérbios 18, 24, a palavra diz assim, o homem tem muitos amigos, o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. Olha só, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas em meio a esses muitos amigos, tem amigos que são mais chegados do que irmãos. É isso que a palavra diz, né? Quando você encontra um amigo, a impressão que você tem é que ele estava justamente à sua espera. Que coisa boa, não é? Ter amigos de verdade, amigos, né, que fazem, né, faz conosco alianças, e essa aliança é abençoadora, é douradora. Tem gente que tenta estabelecer-se ou impressionar pelos amigos que tem. Eu sou amigo de fulano, sou amigo do doutor Ciclano, e etc, né? E Jesus escolheu a mim, que não sou nada, a nós, que não somos nada, para sermos amigos dele. Tem gente que se gaba de ter um amigo doutor fulano, doutor Ciclano, e etc e tal. E certa vez eu me lembro que aqui na praça aqui onde eu moro tem a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela tem muita força mesmo na cidade, normalmente ocupa os melhores lugares nos bairros, nas praças e etc, como é aqui. E um dia eles precisavam de uma coisa aqui que era muito caro e dava trabalho, não era fácil estar. E eu escutei um dos líderes aqui da comunidade dizendo dos dirigentes, dizendo assim, nós vamos conseguir isso com muita facilidade, porque a nossa lagoa é pequena, mas tem peixe grande. Eu até citei um exemplo do que aconteceu comigo lá em Bambus. Eles não conseguiram aqui, o peixe grande não conseguiu para eles. E eu pensei que eu teria um amigo. Ou, porque às vezes declarar alguém amigo não é um negócio muito complicado. Eu fui com o meu caminhão no lugar, na pedreira, para carregar brita. E agora tem uma norma lá, ninguém pode entrar sem capacete, tem que ter capacete, usar capacete. Eu cheguei na portaria, o porteiro perguntou para mim assim, o senhor tem capacete aqui? Eu falei, não, eu nem sabia dessa norma, agora tem que ter. Eu falei, mas eu estou longe, muito vim de longe buscar essa brita. Eu vou voltar vazio porque eu não tenho capacete? Aí ele pegou o rádio, chamou na portaria de baixo, falou, aqui, tá descendo um amigo aí. Ele não tem capacete e, por favor, empreste um capacete para o meu amigo. Ele falou, pode ir. Eu fui. Cheguei lá, o porteiro falou assim comigo, você conhece o porteiro lá de cima? Eu falei, eu conheço às vezes, passar na portaria e vejo que ele está lá. Pois é, mas ele se referiu a você como amigo, assim como uma pessoa que é do convívio, uma pessoa que se declara amigo em todos os sentidos. Eu falei, não, agora eu posso considerar ele sim, mas eu não entendia esse nível de amizade da qual ele declarou. Então me emprestou o capacete todo sorridente, eu fui lá, carreguei, devolvi, e etc e tal. E passei a observar esse jovem, porteiro é jovem,
eu calculo que você tiver uns 24 anos. Mas uma educação fora do normal. E aí, quando a gente estava na iminência, comprar o terreno de bambus, já tínhamos comprado o terreno e ia construir. E o prefeito, o cara que posteriormente seria o prefeito, ele ainda estava em campanha, ele esteve na nossa igreja. Ele era candidato a prefeito da cidade de Esmeraldas. Ele esteve na nossa igreja, tal, fez a campanha, prometeu ajuda para nós. Preste atenção. Eu achava que ali estava começando uma amizade. E, de repente, nós começamos aliás, fizemos uma festa. E eu o procurei porque a gente ia começar a construção. Fui na prefeitura, lá de Esmeraldas, fui bem recebido, secretária dele. Eles me chamaram de escritório, tomei um cafezinho com eles. E ele falou para mim assim, a gente precisava de policiamento, polícia, eu fui no quartel, pedi, foi resolvido. Mas ele falou assim, vamos construir, nós vamos precisar de material, todo tipo de material, cimento, pedra, areia, brita, tal, tal. Ele falou assim, olha, a prefeitura não pode doar para a instituição religiosa nenhum tipo de material. Mas eu vou doar para vocês do meu bolso, para começar, 20 sacos de cimento. Eu falei, tá bom, é um começo. Não é? Aí o que acontece? E prometeu também o caminhão-pipa para molhar a rua, porque ela é estrada de terra e tal, por causa da poeira. Resultado, o caminhão não apareceu lá para molhar a rua. Quando começamos a obra, eu liguei para ele, pedi para ver com ele sobre o cimento. Ele falou, não entregar, não, eu vou te dar o nome de uma pessoa que você liga. Liguei, a pessoa, depois da manhã eu vou entregar. Aí depois da manhã eu liguei, a pessoa não entregou, eu não liguei mais. E falei com os jovens, pastor Henrique, pastor Igor, na época ainda não eram nem diáconos, eles, falei, se por acaso vocês têm amizade com ele tal, mas não fala mais nada sobre o material. Resultado, irmãos, era pastor, prefeito, mas entrou numa vida de corrupção lá e depois acabou sendo preso ele e a comitiva dele. Resultado, se eu tivesse recebido algum tipo, toda hora que eu olhasse para as paredes, eu ia lembrar que ali tinha um dinheiro ilícito, porque foi doação de alguém que supostamente se apresentou como amigo, mas não foi recíproco nesta amizade, não cumpriu, e que Deus abençoe a eles, não é? E, olha só, tem um ditado, aliás, isso eu aprendi, uma frase que eu aprendi em 1980, quando eu estudava num colégio. Diz assim, a sinceridade faz amigos, a falsidade faz inimigos. Depende só de você ter amigos ou inimigos. A sinceridade faz amigos, a falsidade faz inimigos. Depende só de você ter amigos ou inimigos. Olha só, inimigos falsos ou tentar ostentar. Tinha uma vez em um quartel um comandante que gostava de humilhar os soldados. E tinha um soldado lá que era cadete, estava começando, e o comandante gostava muito de humilhar ele, porque ele era crente e etc e tal, e zombava muito. E um dia, esse soldado entrou no escritório do comandante com a malinha na mão. E quando o comandante viu que ele vinha, pegou o telefone e começou a falar. Pois é, coronel, a nossa amizade é muito bacana. Olha aqui, qualquer dia desse eu vou fazer uma festa lá em casa, coronel. E eu quero que o senhor vai com a sua esposa, sua família, nós vamos fazer uma festa bacana para celebrar essa nossa amizade. Obrigado, coronel, porque o senhor é meu amigo, obrigado. Aí desligou o telefone e falou com o jovem assim, o que você deseja? Ele falou, eu vim consertar o telefone do senhor, ele está estragado. Ele estava tentando fazer uma média, ou, mais uma vez, tentando se passar por uma pessoa de influência sobre o coronel, que era a patente mais alta que a dele, que era o seu líder, né?
Jesus fala assim: tenho-vos feito conhecer tudo o que eu vi de meu pai, tudo que meu pai mandou fazer. Jesus não teve amigos influentes. Pelo contrário, Jesus era amigo de quem? O que ele ensinou, o que ele foi, o que ele quer que eu seja, o que ele quer que você seja. Ser amigo de Jesus é ser amigo dos marginalizados. Ser amigo de Jesus é orar por eles. Ser amigo de Jesus é ser amigo dos enfermos. Ser amigo de Jesus é orar pelos enfermos. Foi isso que ele falou, meus amigos. Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Ser amigo de Jesus é ser amigo dos enfermos e, mais do que isso, orar por eles. Ser amigo de Jesus é ser amigo dos perdidos. Ser amigo de Jesus é orar pelos perdidos, é buscar os perdidos. Por isso que ele falou que eu disse: e diante após as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, é tempo de salvação, é tempo de colheita. Então, ser amigo de Jesus é ser amigo dos perdidos, buscar a salvação deles. Isto é ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é sentir a dor da perda de um ente querido, ou de alguém que perdeu um ente querido, e que você vai sentir a dor juntamente com ele. Talvez você, naquele momento, não tenha condição física de fazer nada, mas você pode falar: vem comigo, eu te levo, sobe aqui no meu ombro, eu te levo no jejum, eu te levo na oração, eu vou interceder por você, vou pedir a Deus para te dar força, vou pedir a Deus para te renovar, vou pedir a Deus para te restaurar, vou pedir a Deus para te restituir. Vem comigo, que eu vou com você. É isso que Jesus falou. Isto é ser amigo. Talvez não pelo que a pessoa possa fazer por nós ou nos dar, mas porque Jesus falou: façam o que eu vos mando, seja amigos dos seus amigos, amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, e assim Deus vai amontoar o que? Brasas sobre as vossas cabeças. Ser amigo é chorar com os que choram. Ser amigo, né? Ser amigo dele é caminhar pelo vale, na dificuldade, mas com Jesus como amigo. Estou passando uma prova, mas meu amigo está aqui comigo. Estou passando situação difícil, mas meu amigo está aqui. Estou passando uma luta, mas meu amigo está aqui. Estou passando por uma enfermidade, mas o meu amigo que cura está aqui. Ele está preparando a minha cura. Ser amigo dele é caminhar pelo deserto. Não se vê nada aparente. Mas ele diz que deserto não é para sempre, não. Deserto é treinamento. Deserto é lugar de adquirir resistência, é lugar de buscar força. E se ele permitiu que a gente vá para lá, não é para nos matar, não. É para nos dar resistência, para nos dar vigor, para que nós possamos prosseguirmos na nossa caminhada. Ser amigo dele é vencer as crises da vida, é passar por elas, entendendo que ele está conosco. Isso é ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é lutar e jamais desistir. Ainda que tudo pareça ao contrário, ainda parece que o vento sopra ao contrário, ainda que tudo lhe pareça sombrio e triste, convém lembrar que a vida é um precioso dom de Deus. Isso é ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus. E ele diz: se fizerem isso como meus amigos, as outras coisas vos serão acrescentadas a você. E Mateus 5,17, para a gente concluir aqui. Ele disse: ainda que passem os céus e a terra, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Ser amigo dele é crer que tudo vai se cumprir. Ser amigo dele é ver o cumprimento de todas as coisas e dizer: meu amigo é verdadeiro. Ser amigo dele é ver sinais prodígios acontecendo, curas, milagres e libertações, e dizer: meu amigo é verdadeiro. Ele falou e ele está cumprindo. Ele é cumpridor da sua palavra. Quer que nós sejamos assim também. Amém. Amém.